Medicina de ponta. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado meu colega de turma, Dr. Cláudio Lotenberg. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. O Cláudio, ele é, além de ser meu colega de turma, formado na Escola Paulista de Medicina, ele especializou-se, fez mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, especializando-se em cirurgia de catarata e miopia, né? E atualmente também dirige um dos maiores hospitais e o mais importante hospital da América Latina, sem dúvida nenhuma, o Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é o presidente daquela instituição e temos aqui a honra de tê-lo conosco e vai nos explicar algumas coisas, cuidados com os olhos e o que há de avanços no tratamento das doenças oftalmológicas. Cláudio, me diga uma coisa, qual é a idade que a pessoa deve procurar um oftalmologista? Veja, esse é um grande mito, Lafayette, a respeito da idade para o qual uma criança deve procurar um médico oftalmologista. Nunca é cedo para examinar uma criança, evidentemente que quanto menor, mais difícil o grau de informação que a criança dá. Mas, efetivamente, qualquer idade já permite uma avaliação mais adequada. É lógico que essa avaliação segue uma orientação que provém do pediatra, porque existem coisas específicas que têm que ser avaliadas mais precocemente. Por exemplo, um estrabismo, quanto mais precoce é avaliado, quanto mais cedo se inicia o tratamento de oclusão, melhor é o prognóstico visual. Portanto, a questão da avaliação médica, ela não existe em termos de limite de idade. Ela tem que ser feita o mais precoce possível, evidentemente com uma orientação do pediatra, mas, de fato, não existe uma idade para a qual você diz que, a partir de então, deva ser avaliado. E por que uma pessoa nasce cega? Existem inúmeras causas que fazem uma pessoa nascer cega. Ela pode ter desde uma má formação ocular, uma microoftalmia. Vejamos, os pacientes que nascem com quadro de toxoplasmose adquirida numa fase intermediária durante o período da gestação, podem nascer com microoftalmia. Elas podem nascer, eventualmente, quando muito precocemente são desmamadas e elas, de fato, acabam, as mães dão à luz muito cedo, em função de oxigenoterapia, podem desenvolver uma patologia que chama-se retinopatia da prematuridade. Elas podem nascer com catarata congênita, quer dizer, existem condições nas quais você pode reverter essa condição, mas outras nas quais ela nasce cega de forma definitiva. O fato é que quanto mais cedo você examina, maior a chance de prognóstico. Na própria catarata congênita, é este bem o caso. A criança também tem catarata? Então. Ela pode. Existem distúrbios do metabolismo que podem levar a catarata, existem condições infecciosas, como a rubéola congênita, que podem trazer catarata, e evidentemente, quanto mais cedo você remover essa catarata para uma criança, mais cedo você faz o programa de estimulação visual. E aí a recuperação, logicamente, que é muito melhor se você começa isso mais precocemente. Se você faz uma fase mais tardia, esse olho está condenado a ter uma perda substancial da visão. Ela não vai ficar cega por completa, mas ela fica com a visão bastante prejudicada. E o que é a catarata exatamente? A catarata é uma opacificação do cristalino. E o que vem a ser o cristalino? Todos nós nascemos com um aparelho óptico, que é o olho, que no fundo se comporta de uma forma bastante semelhante a uma câmera fotográfica. Não essas digitais modernas, mas aquelas câmeras antigas, onde você tinha um segmento anterior que era formado por uma lente. E um segmento posterior, onde você tinha e tem o filme correndo ao fundo, onde você sensibiliza a imagem e depois você tem a fotografia. De fato, o que é a lente? A lente é o conjunto formado pela córnea e pelo cristalino. E o que é o filme? O filme é justamente a retina, que é a parte neurológica sensível. Quando o cristalino está opacificado, ou seja, ele não permite, em função dessa opacificação, que os raios luminosos atravessem todo esse conjunto e atinjam a parte sensível, que é a retina, o que vai acontecer é que está estabelecido um quadro de catarata. Você tem que remover esse cristalino. Em alguns casos, você não pode implantar uma prótese, mas na grande maioria, principalmente nas cataratas dos adultos, você implanta uma prótese para repor justamente essa lente natural que estava opacificada e que foi retirada. Uma coisa que nós aprendemos na faculdade, você é o super especialista, diz que o olho quando nasce ele quase não cresce, né? A criança já nasce com o globo ocular do mesmo tamanho? Não é verdade. O globo ocular ele muda de tamanho e a curvatura da córnea também muda de tamanho. O que acontece é que o olho é um pouco menor, e em função do tempo ele pode crescer,
E fora esse dado, a curvatura da córnea é muito acentuada, quer dizer, a córnea ela é muito curva ao nascimento. Isso, de certa forma, se modifica, porque com 1 a 2 anos essa córnea passa a ter uma curvatura normal, inclusive nas doações de tecido corneano de crianças que vão a óbito, nós temos que tomar alguns cuidados, porque essa córnea ela tem características diferentes das características do adulto, e o comprimento axial do olho também muda, quer dizer, o olho não nasce com o tamanho que ele tem quando ele fica então adulto. Ele cresce. Ele cresce. E nos locais, quer dizer, o diagnóstico da catarata congênita normalmente vai ser feito pelo neonatologista, né? Mas tem locais que não tem neonatologista. O que a mãe, não sei. Eu acho que não necessariamente. A primeira coisa, quer dizer, que a gente observa quando o indivíduo tem catarata é aquilo que a gente chama de leucocoria, ou seja, existe um reflexo na pupila que está um pouco mais esbranquiçado. E aí você entra no diagnóstico diferencial das leucocorias, porque não necessariamente esse reflexo mais esbranquiçado traduz uma catarata. Existem doenças mais graves, inclusive tumores que podem estar por trás desse cristalino esbranquiçado. Em geral, quem faz o diagnóstico pode ser sim o pediatra que conhece os fatores de risco. Por exemplo, uma toxoplasmose que atingiu e acometeu a mãe durante um período da gravidez. Como, de fato, o que acontece na prática é os pais fazerem o próprio diagnóstico. Então, muitas vezes o pai percebe que aquela criança não enxerga direito, que ela olha com certo desvio, que tem uma alteração no reflexo, tirou-se uma foto, o reflexo não é totalmente vermelho na fotografia. Mas isso demora já alguns meses. Isso demora mais né? algum tempinho. Mas evidentemente que eu acho que a gente ainda depende, como qualquer coisa no nosso país, de processos que encarem a saúde, não só sob o ponto de vista compensatório, que é quando nós já vamos intervir, ou seja, na doença, mas que vejam a saúde sob o ponto de vista estrutural, educativo e que saibam fazer a prevenção. Quer dizer, isso tem que ser um conhecimento importante por parte da família que conhece algumas coisas em termos de prevenção. Isso faz com que eles se motivem a procurar os profissionais que competentemente podem analisar o que está acontecendo. Quer dizer, de certo modo você recomendaria que toda criança então ela passasse num oftalmologista logo ao nascimento? Seria assim recomendado? Porque... Não, eu não acho. Acho que toda criança tem que ter um bom pediatra. Um pediatra que tenha toda a condição técnica de avaliar aquilo que está acontecendo e possa saber quais são os fatores de risco. Esse pediatra, sim, é quem vai, de fato, encaminhar o paciente para uma triagem mais específica com o especialista. Você sabe que dentro da ortopedia, né, eu que faço mais cirurgia do quadril, na Itália é lei que toda criança faça um ultrassom de quadril quando nasce. Assim como tem que tomar uma vacina, o ultrassom, que é um exame totalmente inócuo, ele, apesar da incidência ser baixíssima de luxação congênita do quadril, ele é um exame de alta precisão. E lá é uma lei, né? E realmente, se você não faz o diagnóstico precoce de uma displasia do quadril, de uma luxação congênita do quadril, depois essa pessoa vai ter que sofrer várias cirurgias para se corrigir, né? E infelizmente aqui no Brasil tem a coisa de, você leva o seu pediatra, depois dos 2 anos é que vai passar com o ortopedista, né? E muitas vezes quando a gente pega já a criança com um problema, tal, já é tarde com 2 anos para se tratar, né? Eu tenho a impressão que você levanta um ponto importante, que eu acho que ultrapassa as nossas especialidades médicas, se você me permite colocar isso na nossa condição até de colegas de tantos anos. Eu acho que estruturalmente, quer dizer, existem falhas nas políticas de saúde que deveriam ser revistas. E isso passa por uma revisão postural, inclusive nossa, enquanto profissionais. Existe uma série de patologias de risco, existe uma série de atitudes que poderiam ser tomadas precocemente, desde que isso tivesse uma consistência sob o ponto de vista estatístico, que fosse levantado dentro de algo chamado medicina baseada em evidências, dentro de algo chamado economia da saúde. É o peso da relação custo-benefício. É que a questão de financiamento da saúde muitas vezes é deixada de lado e no final a conta acaba saindo mais caro, lá na frente. E pior, exatamente, não podendo reverter as sequelas que o paciente já tem. Então, você chama atenção para algo para mim que representa uma preocupação de caráter de saúde pública. Pois é, eu me lembro quando eu passei na oftalmologia que o exame de fundo de olho dava muitas informações, assim, uma coisa riquíssima através da retina. Qual a importância do exame do fundo de olho e normalmente não é qualquer um que sabe fazer um exame de fundo de olho, né? Ainda bem, porque preserva a nossa área, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o que você consegue ver no fundo de olho? O fundo de olho ele tem uma importância dentro de uma série de especialidades médicas. Exato. Ele é auxílio clínico. Tá? Então aí você pode dizer uma série de alterações cardiocirculatórias você pode pegar, particularmente a questão da hipertensão arterial.
E veja, hipertensão arterial é talvez a principal causa de morte no nosso meio, talvez em São Paulo não, porque por ser um centro economicamente muito desenvolvido, as pessoas talvez façam um check-up mais precocemente, mas ele é valioso em relação a isso. A questão de diabetes, a retinopatia diabética é uma doença gravíssima que pode cegar as pessoas. Alterações de fundo de olho do nervo óptico pegam e detectam uma doença que é absolutamente assintomática, que é o glaucoma. O glaucoma é uma doença gravíssima, comete quase 6% da população brasileira. Ele pega o glaucoma porque você vê pela alteração do fundo de olho, sim. você quando tem uma alteração de fundo de olho e campo visual, mas o fundo de olho te fornece esse dado que é um indício, é uma pista para você aprofundar a propedêutica. Então, uma boa avaliação de fundo de olho ajuda muito o paciente e o médico no clínico no sentido de poder fazer diagnósticos. Existem doenças que são do próprio olho, mas doenças orgânicas que têm representação. Quer dizer, é um exame que quer dizer, o que você está dizendo que é um exame, o fundo de olho é um exame que todo clínico geral deveria fazer. Eu entendo que sim. Eu te pergunto, de repente, né, os telespectadores, você vai no seu clínico geral, veja se ele faz o fundo de olho, né? Mas você vê, por um exame de fundo de olho, um exame totalmente inócuo, né? O que você faz então? Diagnóstico resumindo, prevenção de diabetes, hipertensão arterial, ou seja, pressão alta. Veja, fora todas as manifestações neurológicas, o indivíduo que tem uma hipertensão intracraniana, ele tem manifestações de fundo de olho. Eu entendo que o que acontece é que a medicina se setorizou tanto hoje, que é muito mais cômodo para o profissional encaminhar para o especialista. Fora a questão da responsabilização. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser discutida maduramente em algum momento, que as pessoas se propuseram a sentar e discutir de maneira séria. Vamos voltar às bases aí e ainda fazer uma medicina preventiva. Cláudio, me diga uma coisa, nós falamos que a catarata é uma opacificação do cristalino, quer dizer, o cristalino é uma lente que tem dentro do olho e ela vai ficando como se fosse coagulada, né? Opacificada, e aí você vai ter vários graus, né? Sim. E vai começando e ela pode ficar totalmente opacificada até a perda da visão. Então, como que você trata a catarata? Veja, o tratamento da catarata não é um tratamento clínico, não existe como você segurar o avanço da catarata com o uso de medicação. Algumas substâncias foram criadas, mas nenhuma que tivesse uma comprovação sob o ponto de vista estatístico que nós pudéssemos taxativamente afirmar que funciona. Quer dizer, catarata, o medicamento, não existe medicamento para segurar? Não existe. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para que não tenha catarata? Não. Veja, a gente fala para o paciente... farelo de trigo... Nada que a gente possa levar a sério. Não tomar sol, óculos escuros. A gente sabe que existe uma correlação entre radiação ultravioleta e catarata, porque a incidência de catarata em pescadores é muito maior do que em executivos. Então muita gente pergunta, puxa, mas você força os olhos, você lê, será que você não tem mais chance de ter doença nos olhos? Então o que eu posso dizer é que essa informação é valiosa, de ninguém fica com catarata por forçar os olhos. Então usar óculos escuros que filtra os raios ultravioleta é benéfico? Pode ser benéfico. Não faz mal? Não, de jeito nenhum. Tá? Segunda coisa, o tratamento é eminentemente cirúrgico. No momento que a catarata opacificou, quer dizer, o cristalino ficou opaco, você tem que remover a catarata. A cirurgia de retirada da catarata ela avançou muito e hoje a técnica que é mais comumente utilizada e que dá melhores resultados é a técnica da facoemulsificação. O que é a técnica de facoemulsificação? Como é que é? Fala mais devagar. Facoemulsificação. O que é faco? Faco é o próprio nome do cristalino, é cristalino. E emulsificar é você quebrar o cristalino, hidratar e ir quebrando por ultrassom. Então você vai quebrando o cristalino e absorvendo isso. E ele permite, por essa técnica, que você possa ter cirurgias com incisões cada vez menores. Quer dizer, a questão das cirurgias minimamente invasivas de todas as áreas médicas, que em oftalmologia também existe. Então você, por uma abertura pequena, de 2, 3 milímetros, você consegue retirar a catarata sem abrir o olho praticamente. Depois, uma vez retirado esse cristalino, você coloca um cristalino artificial, também por essa abertura muito pequeno, de 2 milímetros? 2,5 milímetros, e você coloca uma lente dobrável, que ela abre dentro do olho e você posiciona. Como se fosse uma lente de contato gelatinosa, assim, mais ou menos? Mais ou menos. O formato não é porque o local dentro do olho se adapta de outra forma, mas grosseiramente acho que as pessoas podem entender dessa maneira. Você coloca o cristalino dentro do olho, tá? O cristalino artificial, e você, posteriormente, em muitos casos, nem precisa dar ponto, ou dá só um pontinho. Isso permite que você faça a cirurgia, inclusive com anestesia tópica, e o paciente vai embora no mesmo dia enxergando. Já anestesia com o olho tópica, aberto. você está dizendo? Colírio. Você não infiltra, de anestésico, anestésico.
não é o anestésico tradicional, é tetracaína, não é xilocaína. Quanto tempo dura essa anestesia? Essa anestesia você pinga durante 15 minutos, 10 minutos precedendo a cirurgia, de umas 4 ou 5 vezes. Depois você coloca um balão que pressione a baixa pressão intraocular, tá? E o paciente, praticamente olhando na luz do próprio microscópio, ele te orienta. É verdade que existem pessoas mais ansiosas com as quais você não pode fazer isso. Né? Mas para paciente que é muito colaborativo, é uma cirurgia que eu compararia com algo mais simples do que é o dentista. Quer dizer, não há necessidade de tomar um sedativo, uma coisa, um dormonide, não há necessidade, um negócio... Não há necessidade. O paciente vai embora para casa imediato. É lógico, com o olho a coisa sempre é mais complicada, porque você tem 2 olhos, amanhã se quebra um dente, se tem um problema dessa natureza, a gente sabe que sempre há como criar uma situação de conserto. Na questão da catarata é um pouco mais delicado, porque a oportunidade é aquela, e quando infecta o olho. E a chance da perda de visão é grande, quer dizer, não podemos banalizar em excesso, mas a gente pode dizer que a técnica evoluiu muito no sentido de fazer com que o paciente possa retornar às suas atividades de forma quase que imediata. Mas a infecção, porque a infecção acontece mais por um descuido do paciente ou porque eu sei, a infecção hospitalar, isso existe, é mais um descuidado no pós-operatório? E eu acho que pode ser de tudo um pouco, tá? A grande verdade é que ela é muito rara, né? É menos que 1% de limite em pós-operatório de catarata. Existem vários trabalhos, a gente sempre procura usar antibiótico no pós-operatório para evitar justamente a ocorrência da infecção. Era bastante rara, mas ela é catastrófica. Antibiótico via oral? Não, local. Local. A gente faz uma injeção no final da cirurgia no próprio olho e usa colírio à base de corticoide e antibiótico no pós-operatório para minimizar a chance de evoluir para um quadro de infecção. E pode-se operar os 2 olhos ao mesmo tempo? Não é costume. Tem locais que fazem, é muito raro, ao contrário da cirurgia de miopia, que se opera quase que sistematicamente os 2 olhos. Em catarata isso não se faz. E se você me perguntar as razões, eu acho que essencialmente porque, por ser um procedimento intraocular, a gente tem um pouco de receio por conta da questão de infecção. Então, raramente se faz as 2 cirurgias ao mesmo tempo. Eu nunca faço. E normalmente ela é bilateral, ela pega os 2 olhos. Sim, nossas metades são muito parecidas. Então, a grande tendência é um paciente que tem catarata num olho, com o tempo, passar a ter no outro. A velocidade de formação nem sempre é a mesma, mas são quadros bilaterais. Eu não entendi direito. O pós-operatório, o paciente sai com o olho ocluído? Não. Se a cirurgia é feita com anestesia tópica, ele sai simplesmente com um protetor, e já com o olho aberto e enxergando. Se a cirurgia é feita com infiltração e com sedação, ele fecha o olho e depois ele vai retirar o curativo no dia seguinte. Mas com anestesia tópica, seguinte já está enxergando. Sim, já começa a enxergar. Certo. Veja, cada caso é um caso, existem intercorrências, existem complicações. Lógico. A gente sabe que medicina, a previsibilidade sempre é algo que depende do caso. Não adianta a gente querer falar as coisas, porque para cada caso é um tipo de cristalina, uma idade, um tipo de córnea, mas a rigor, se as condições são boas, essa é a evolução natural. E me diga uma coisa, agora já na cirurgia de miopia, né? Se puder, explica para nós o que é a miopia. Eu não sei se existe também cirurgia para hipermetropia, né? O que é miopia? Veja, nós temos um padrão de visão, que foi o que eu discuti no primeiro módulo. Quer dizer, o raio luminoso ele passa pelas lentes, que significa córnea cristalina, e se projeta em direção à retina. A retina nada mais é do que a parte sensível do sistema nervoso central. É um filme, né? Quando o olho é grande o suficiente a ponto da imagem se projetar na porção anterior à retina, significa que o paciente tem miopia. Quando o olho é pequeno a ponto da projeção acontecer atrás do plano retiniano, ele desenvolve um quadro de hipermetropia. Não necessariamente pelo tamanho, porque às vezes os índices de curvatura são índices que projetam em planos não coincidentes com a retina, mas pode acontecer. Qual é o princípio do laser? O laser não mexe com o tamanho do olho. O laser mexe com a capacidade de convergência da córnea, que é a primeira estrutura que se encontra no segmento externo do olho. Então, esta córnea, na verdade, nós trabalhamos com o laser na cadeia de carbono, ocorre uma evaporação do tecido e, com isso, a curvatura da córnea muda e você começa a corrigir tanto a miopia quanto a hipermetropia. Os 2 são possíveis, na dependência de idade, de grau e de espessura de córnea. Mas esse é o princípio da cirurgia. O laser funciona, vamos supor que se a córnea fosse de plástico, o laser funciona como se fosse uma coisa quente que vamos dizer assim, ele derrete o plástico e ele trabalha como se ele estivesse fazendo um polimento na superfície da córnea, mudando curvatura, quer dizer, ele está
torneando uma nova córnea, está ressurfactando. Quer dizer, quem é ótico entende bem o que é essa linguagem. Quer dizer, ele muda o poder de convergência da córnea. Mas você passa, vamos dizer que aqui é a lente, você vai passar o laser assim, só num círculo ou você passa em toda a superfície? Não, depende. O laser para correção da miopia ele é mais central, o laser para correção da hipermetropia ele é mais periférico. Então, de fato, o que acontece é que, na dependência do vício de refração, o laser ele se autorregula para atuar numa região ou noutra região da córnea. Essa é a mesma cirurgia daquela com múltiplos furos? Não, essa cirurgia de hipermetropia, que se chama termoablação, é uma cirurgia que nós não fazemos. Acho que é uma cirurgia muito grosseira, cujo prognóstico é ruim. A experiência internacional não é uma experiência para esse caminho. O que existe de fato é uma cirurgia de hipermetropia que é feita até 4,5 graus, 5 graus, com o excimer laser, que é o laser que a gente normalmente utiliza. Existem outras possibilidades para graus mais altos, como implante de lente dentro do olho, como remoção de cristalino transparente, que são técnicas mais invasivas, mas aquilo que a gente vê mais corriqueiramente, que é o mais habitual, discutido em todos os lugares envolvendo cirurgia refrativa, é a cirurgia que trabalha fundamentalmente na superfície corneana. E essa máquina que chama excimer. Exatamente. Isso, e de quanto tempo para cá isso começou o laser no Brasil? O laser no Brasil está presente desde 96, é uma técnica consagrada, ela traz estabilidade e, se bem indicada, ela funciona muito bem. Mas e antes do laser, que cirurgia que se fazia para miopia? Se fazia uma cirurgia chamada ceratotomia radial, isso, onde você fazia os cortes com Ah. diamante, e o princípio era o mesmo, quer dizer, era mudar a curvatura da córnea. Mas evidentemente que isso levava a uma fragilidade da córnea, isso levava a uma hipermetropização agressiva, quer dizer, não era uma cirurgia estável, e com chances de infecção maiores, quer dizer, o olho ficava mais instável, com chances de hipermetropizar, quer dizer, de corrigir e ir além, e com chances de infectar. Então é uma técnica bastante desvantajosa quando comparada com os riscos do excimer laser. Agora, a gente sabe que a pessoa, se tem uma visão normal, quando ela chega aos 40 anos de idade, 35, aí já começa tendo problema para focar, né? Que isso é fisiológico, aí tem que usar óculos para perto. Sem o dúvida. míope, ele vai demorar mais tempo para focar. Não, de fato o que acontece com o míope é que, como ele tem a condição de tirar os óculos e depender de lente negativa, ele se beneficia nesse momento da condição de míope, mas ele não deixou de ficar presbítero. O que é a presbiopia que você está descrevendo? É justamente um endurecimento do cristalino ou um enfraquecimento da musculatura da acomodação que não lhe permite enxergar para perto porque esse mecanismo está prejudicado. Com o envelhecimento isso acontece. O que tem o míope? O míope ele tem uma forma de contrabalancear isso, porque ele tira o óculos e sem o óculos ele enxerga para perto, não é que demora mais. Acontece, mas a queixa dele é mais tardia, porque quando ele percebe esse problema, ele de início não procura oftalmologista, ele começa a tirar o óculos. Agora, se o míope que não usa óculos para ler, na faixa dos 40 anos, e ele faz a cirurgia com excimer laser, ele vai precisar de óculos para ler? Essa é a grande desvantagem, quer dizer, ele melhora para longe, mas essa tal presbiopia passa a incomodar para perto. Tá. Então ele é obrigado nesse momento a começar a usar o óculos para perto com mais frequência, coisa que ele não fazia antes. E é fundamental que as pessoas entendam isso, porque tudo isso repercute num hábito de vida. Tudo tem um equilíbrio, né? É lógico, a gente está habituado a um envelhecimento progressivo e de repente você opera, aquela presbiopia te pega da noite para o dia, porque você operou e você percebe o efeito no dia seguinte. Então a gente tem que estar bem preparado, tem que ilustrar muito bem, esclarecer muito bem para os pacientes. Muito bem isso. Mas e você chegou a passar pela fase que você fazia a ceratotomia radial? Eu fiz bastante ceratotomia radial. O laser, radial. na sua opinião, o laser é muito superior? Extremamente superior, ele é muito mais estável e ele permite correção de graus maiores do que a ceratotomia permitia. É uma cirurgia menos cruenta, menos agressiva, não há nem comparação entre o laser e a ceratotomia radial, que ainda tem seu espaço, mas evidentemente não tem a amplitude que o excimer laser tem hoje. É isso aí, telespectador. Vocês puderam ver aqui, Medicina de Ponta trouxe para vocês o Dr. Cláudio Luiz Lothenberg, especialista em cirurgia a laser para miopia e também na cirurgia da catarata. Cláudio, uma grande honra tê-lo aqui, um grande prazer em vê-lo também. Desde os tempos de faculdade a gente se encontra eventualmente, mas é bom estar aqui contigo. Espero que você volte aí na próxima oportunidade e nos traga a demonstração. Vamos entrar num centro cirúrgico mesmo e ver como é que é essas máquinas, essas coisas modernas. É um privilégio estar com vocês e particularmente com você. A gente não precisa se ver sempre, mas o mais importante é ter muito prazer de quando a gente se encontra. Isso de fato acontece. Isso mesmo. Obrigado, Cláudio.
medicina de ponta.